Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nosso estudo nas Escrituras, agora aqui na carta de Paulo aos Efésios, né? A origem da igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, está lá no capítulo 18 e 19 de Atos, com as circunstâncias de um tumulto, onde os adoradores de Diana, tinha um templo de Diana enorme lá em Éfeso, e os adoradores de Diana faziam templozinhos de Diana, faziam ídolozinhos, e tinha um comércio ali em torno daquilo, e viram o seu negócio assim prejudicado pelas pregações de Paulo, e ficaram por 2 horas gritando, grande é Diana os Efésios, ficaram gritando um tempão, uma tremenda uma confusão. Paulo podia ter sido morto já naquela ocasião. Então Paulo viu ali, teve aquele embate com as estruturas ali, estruturas religiosas, estruturas de poder, talvez até por isso ele traga essa revelação tão grande aqui na carta aos Efésios, sobre os poderes por trás do poder que se encontra no mundo. Nós vamos ver isso nessa carta. E ali também no livro de Atos diz que ele esteve discursando por 1 ano e meio na escola de Tirano, lá em Éfeso, e deu ocasião para que toda a Ásia ouvisse a pregação do Evangelho. Toda a Ásia, no caso, a Ásia Menor, que corresponde geograficamente à Turquia, não é a Ásia como nós conhecemos atualmente, o lugar onde está a China, a Índia, a Camboja. Não é essa Ásia aí, não. Mas é mais a Turquia, a Ásia Menor, expressão Ásia Menor. E Paulo, quando escreve essa carta, numa outra ocasião, obviamente, ele está escrevendo essa carta. E nesta carta traz uma revelação realmente tremenda da identidade da igreja como corpo místico de Cristo, como corpo espiritual, onde se congregam judeus e gentios, e toda a humanidade como um só corpo em Jesus. Essa carta tem essa mensagem tremenda sobre isso, e mais algumas revelações sobre nossa identidade em Jesus, as peculiaridades dessa identidade de Jesus, em Jesus, e como igreja também. Então diz assim, no versículo 1 a 3, resumidamente: bendito seja Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já começa aqui. Nas regiões celestiais, uma expressão assim que só Paulo usa essa expressão, regiões celestiais. Parece que só Paulo traz essa revelação. Parece insinuada em algumas passagens da Escritura, sobretudo lá em Daniel, capítulo 10, regiões celestiais. Mas, assim, essas regiões celestiais são entendidas mais como parte do mundo espiritual, da realidade espiritual, a dimensão espiritual. E é a dimensão mais real da nossa identidade espiritual. Nós vamos ver aqui várias menções desses lugares celestiais, dessas esferas celestiais. Vai estar falando mais vezes aqui. Mas é mais entendido como uma dimensão espiritual, não propriamente dito o céu onde está o trono de Deus, mas uma região das dimensões espirituais. É pouco que se fala nas Escrituras e é pouco que se revela sobre isso. Pessoalmente, considero ainda assim um grande mistério, né, tudo isso. E diz que nessas regiões celestiais, onde estamos assentados em Cristo Jesus, vai dizer depois, né, nessa esfera, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aqui nós vemos uma coisa assim, as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais, vai aparecer também riqueza nesse mesmo sentido, riquezas espirituais em Cristo, vai aparecer nas cartas de Paulo nesse sentido também. Uma ressignificação de bênção e de riqueza para essa nova estatura que temos em Jesus. Porque lá no Antigo Testamento ainda vemos a questão assim, da bênção, como bênção material mesmo, riqueza como riqueza mesmo. Mas aqui nas cartas de Paulo, as bênçãos e as riquezas serão espirituais. Serão riquezas espirituais em Cristo e bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas esferas celestiais. Então, nós vemos assim, uma ressignificação do que é bênção e do que é ser abençoado, agora no sentido atualizado do Novo Testamento. É certo que no Antigo Testamento, os personagens lá, os personagens do Antigo Testamento, como expressa lá em Hebreus capítulo 11, eles tinham noção de sua peregrinação espiritual. Diz lá que eles confessaram que eram peregrinos estrangeiros nessa terra. Eles tinham realmente a noção disso. Mas a totalidade dessa identidade e da esfera real dessas bênçãos espirituais realmente se manifestou no Novo Testamento e em Jesus, para além de qualquer bênção material do Antigo Testamento. E isso vem em decorrência realmente sim, de um avanço identitário do povo de Deus em Jesus, em relação a tudo aquilo que era lá no Antigo Testamento.
Agora, com esse avanço da identidade espiritual em Jesus, as bênçãos também são dimensionadas a um nível de bênçãos maiores e espirituais em Cristo Jesus, com relação à igreja, que constitui agora um corpo universal de adoradores sem distinção nenhuma. Então, essas bênçãos espirituais das regiões celestes é um composto de tudo aquilo que avançou, tanto em termos de posicionamento espiritual e identitário, quanto aquilo que é e constitui a igreja como povo de Deus nessa nova dispensação da graça de Deus. É assim que nós devemos entender isso. Amém? Versículo 4 a 8, resumidamente, diz assim: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Nele nos escolheu nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quero falar mais sobre isso daqui a pouco, mas primeiro quero enfatizar isso. Nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Primeira coisa a ser entendida aqui. Que todas as ações salvíficas de Deus estão em Jesus. Nele nós somos escolhidos, nele nós somos redimidos, nele nós somos constituídos. E qualquer coisa que nos conecta com Deus, qualquer coisa que nos redime, que nos constitui como povo salvo e redimido, qualquer graça dispensada por Deus, está em Jesus e em ninguém mais. Vou pedir assim, desculpe os irmãos pela minha insistência nesse ponto. Mas que isso é muito claro na palavra de Deus para mim, é muito claro isso. Que não há lugar na palavra de Deus para nenhum tipo de universalismo. Não há lugar para nenhum tipo de inclusão de adoradores de Baal, de adoradores de pedra, de adoradores de estátuas, nessa dispensação, nessa graça que é revelada agora. Porque ele em Jesus, nele, em Jesus, e apenas em Jesus, é que está toda a graça de Deus. Não em Buda, não em Maomé, não em Lao Tse, não em Allan Kardec, não em religião, nem em filosofia nenhuma, mas em Jesus. Isso eu quero sempre enfatizar. A grandiosidade da obra de Cristo e, por causa disso mesmo, a exclusividade de Jesus como único Redentor da humanidade. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós temos que entender também que no plano divino e na estatura divina das coisas, tudo é feito antes da fundação do mundo, ou nos tempos eternos, como vai dizer em outra passagem. Várias passagens vão dar conta disso, de que a redenção de Jesus, que a redenção que foi revelada em um tempo específico, já estava consertada na estatura da divindade, no conselho divino, antes da fundação do mundo e nos tempos eternos. Está falando aqui da grandiosidade da obra da cruz. Tá? Para sermos santos e irrepreensíveis, a nossa vida de santidade é o objeto maior da vontade de Deus. Desde o Antigo Testamento já está escrito: sede santo porque eu sou santo. A nossa identificação com o Senhor passa pelo requisito de santidade, porque tudo aquilo que já foi colocado por Deus como norma de vida inclui santidade e santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Isso também tem que ser muito bem entendido. Está dentro do conselho divino, está dentro da vontade de Deus. Uma vida de santidade, por meio de Jesus Cristo, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nessa mesma instância da divindade, fomos predestinados e adotados. Eu não vejo aqui, sinceramente, um princípio rígido, calvinista, de uma predestinação, num sentido calvinista das coisas, mas apenas a grandiosidade de Deus, que já anteviu tudo e já viu tudo e já preparou tudo. Então, dentro das possibilidades da eternidade, dentro das possibilidades da divindade, tudo foi feito e realizado em Cristo Jesus. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa adoção que é justamente aquela entrada dos gentios nas alianças que, a princípio, foram feitas apenas com Israel. Vai detalhar mais isso para frente. Mas essa predestinação é parte, então, dessa adoção pelo qual somos incluídos nas alianças. A grandiosidade da obra da cruz está nisso, porque, concretamente, isso tudo foi realizado quando Jesus veio, se encarnou e morreu por nós, quando Jesus morreu por nosso pecado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Essa redenção pelo sangue, a efetivação dessas coisas que foram consertadas antes da fundação do mundo, predestinação, adoção de filhos, tudo isso foi feito em Deus, mas concretizado
quando Jesus veio e nos redimiu e pagou o preço por nós, quando morreu por nós na cruz. Então, isso são aspectos da redenção, antevisto da eternidade, mas realizado em Jesus, no corpo da sua carne, em um tempo específico, em um tempo nosso. O conserto e as predestinações são antes da fundação do mundo, mas a efetivação se deu no nosso tempo e no nosso mundo por meio de Jesus Cristo. Isso que está dizendo aqui, tá? E diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Nele também fomos feitos herança, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito da promessa, desvendando-nos o mistério da sua vontade, desvendando-nos aquele véu que havia no entendimento, aquele véu que Moisés usava. Isso tudo são figuras espirituais de coisas que esperavam por ser reveladas, que esperavam por ser descortinadas no tempo próprio pelo desejado de todas as nações, pelo Messias. Essa obra Jesus fez, nos desvelou todas as coisas, nos revelou todas as coisas. Esse mistério é um mistério que estava oculto em Deus, que foi trazido à tona pelo seu Filho, por Jesus. Mistério aqui, entendamos isso. Mistério é algo oculto nas Escrituras. Mistério não é algo meramente ignorado. Outro dia eu vi um irmão falando assim, um pastor falando assim que naquela passagem de Coríntios que fala que quem ora em línguas em espírito fala mistério. Aí ele fala, porque é mistério porque não tem tradução. Aí ele chama a interpretação de língua de tradução. Então, mistério é como se fosse mistério. Se eu começar a falar em línguas, falar em uma língua inglesa, por exemplo, e vocês não entenderem. Então, como faltava tradução, então falava mistério. Mas não, mistério aqui é algo revelado por Deus. É algo oculto em Deus, aliás, à espera de que seja revelado por Deus. Então, quando fala de mistério na Bíblia, é esse o sentido. Mistério na Bíblia não é algo simplesmente algo não conhecido, algo assim que não se sabe. O contrário de mistério é revelação. O contrário de mistério não é conhecimento. O contrário de mistério é revelação de Deus. Então, esse mistério que foi revelado. Quando a Escritura fala que em espírito fala mistério, é nesse âmbito aqui que está o mistério. Não é no âmbito só de uma coisa que não se sabe, mas no âmbito de coisas assim, reveladas por Deus. O que se espera por ser revelado por Deus. Porque se o Senhor não tivesse revelado a sua salvação, não teríamos como sabê-lo e nem como alcançá-lo. Especulações filosóficas não nos levam e jamais nos levariam a conhecer as coisas de Deus. Nenhuma escola filosófica, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhuma religião, nenhum mestre religioso seria capaz de nos revelar as coisas que só pelo Senhor Jesus nos têm sido reveladas. Não teria como. É uma questão de dimensão isso. O mistério abarca a dimensão das coisas ocultas em Deus, não apenas coisas que o ser humano meramente ignora, porque isso ficou oculto em Deus até a dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, até o tempo designado em que essas coisas viriam à tona por meio de Jesus. A dispensação aqui é o quê? A dispensação é aquilo que de Deus é confiado ao ser humano. Essa dispensação só foi revelada em Jesus, ou seja, até que o Senhor Jesus viesse, isso tudo estava oculto. Agora em Jesus é dispensado, ou seja, é trazido ao cargo da humanidade, é trazido como responsabilidade da humanidade essa revelação que foi trazida em Jesus, que é a convergência nele, em Jesus, de todas as coisas, no qual nós temos sido feita herança. Já falei aqui da herança, não é isso? A herança é a herança das promessas que foram feitas aos patriarcas. Estava, a princípio, a custódia dos judeus, dos patriarcas dos judeus, essa herança, as promessas, a herança aqui é a menção das promessas. Somos herdeiros em relação à promessa. Que promessa? Aquelas promessas que já vimos foram feitas a Abraão, Isaac, Jacó, essas promessas aí foram reveladas a princípio aos judeus, mas que agora, na dispensação da plenitude dos tempos, é descortinada para a humanidade inteira. Do fato de que Jesus agora agora vem como convergente, como fator convergente, ou como aquele
para o qual todas as promessas apontavam. Isso, fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, significa que em Jesus todas as coisas convergiam, todas as coisas estavam apontadas, né? Convergendo em Jesus, tendo em Jesus o cabeça e o dignatário de todas as promessas de Deus. Isso está dizendo aqui. É esse mistério que foi assim desvelado, de estar em Jesus todas as coisas. E nós temos sido selados com o Espírito da promessa, nós temos sido alçados à estatura de herdeiros daquelas alianças, e temos nele toda a plenitude de identidade espiritual, porque o selo do Espírito é o selo da propriedade de Deus, da humanidade, que foi comprada em Jesus. Isso tudo foi revelado na dispensação da plenitude do tempo, tendo em Jesus o foco, tendo em Jesus o único comportor, o único dono, o único destinatário verdadeiro. Tá? Daí essa ênfase que sempre traz com relação às religiões, que não são capazes de comportar essas coisas que foram realizadas apenas em Jesus e somente através dele. Nem Jesus converge todas as coisas. Vai falar mais sobre isso. Diz aqui no versículo 15 a 20. Por isso não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a grandeza do seu poder em nós, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É por isso, por todas essas coisas realizadas em Jesus, por todas essas coisas reveladas por Deus em Jesus, por toda essa graça maravilhosa que foi revelada, por isso, por essas coisas, Paulo ora para que também os Efésios, meus irmãos de Éfeso, tenham entendimento disso, tenham a plena percepção de todas essas coisas. Uma vez que foi desvelado o mistério da sua piedade, uma vez que foi desvelado o plano da redenção, Paulo ora para que os Efésios tenham a verdadeira percepção da dimensão dessas coisas, a dimensão tremenda e maior de tudo isso. E ele ora para que seja concedido o espírito de sabedoria e de revelação, porque essas coisas só são entendidas em um âmbito espiritual, não são coisas assim que se possa entender em um âmbito meramente teológico, filosófico, não tem como entender nesse âmbito. É preciso realmente espírito de sabedoria e de revelação, para termos os olhos do nosso entendimento assim abertos e possamos entender coisas espirituais com espirituais. É necessário realmente assim uma iluminação espiritual para entender essas coisas, e é nesse sentido que Paulo ora, e ora para que, tendo essa iluminação, eles possam compreender a grandeza do poder de Deus, a grandeza do poder que foi revelado em Jesus, que primeiro redimiu, que primeiro assim ressuscitou Jesus, e que também agora opera em nós. O que Paulo está dizendo é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele poder de Deus que trouxe Jesus de volta à vida na ressurreição, esse mesmo poder atua agora em nós pelo Espírito, que é parte do nosso processo de santificação. A atuação do Espírito de Deus em nós é aquela mesma atuação que houve na ressurreição de Jesus. Tanto que a ressurreição de Jesus é, inclusive, a base da nossa própria ressurreição. Esse mesmo poder será revelado quando nós formos redimidos na segunda vinda de Cristo. Então, Paulo ora para que eles tenham esse entendimento da grandiosidade dessas coisas, segundo a graça de Deus, por aquilo que de Deus possa ser entendido por meio de espírito de sabedoria e de revelação, por nenhum outro meio senão por essa revelação de Deus, por esse espírito de entendimento. E Paulo continua dizendo assim: e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e poder, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aqui, na verdade, é uma continuidade. Tá? Na passagem, isso aqui está escrito num fôlego só. Todas essas coisas são coisas que Paulo ora para que os Efésios entendam. Depois de efetivar a redenção, eu estou detalhando aqui, mas isso tudo tem que ser entendido por completo, né? Depois de ter feito a redenção, o Senhor Jesus foi colocado à direita de Deus Pai, como redentor e como resgatador. Foi glorificado por Deus. Quando Jesus ora lá no capítulo 17, se não me engano, de João, Jesus ora e fala: glorifica-te agora com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então, Jesus fala de uma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. É claro, Jesus é uma pessoa da divindade, é a segunda pessoa da divindade, o Deus Filho. Então, nesse âmbito, Jesus tinha uma glória anterior em Deus, como Deus e em Deus. Mas aqui, quando fala que Jesus foi colocado à direita nos lugares celestiais, está falando assim da glorificação de Jesus já como Redentor. Não apenas com aquela glória que ele tinha anteriormente, mas com o acréscimo do fato de Jesus ter, no corpo de sua carne, redimido todas as coisas e reconduzido-as a Deus por intermédio da obra de redenção, por intermédio da obra da cruz. Então, essa coroação de Jesus, essa honra de Jesus, é parte, inclusive, da honra que ele foi recebido na esfera da divindade pela obra de redenção e pelo fato de ter conduzido todas as coisas para Deus, ou de volta a Deus. É nisso que quer dizer que Deus fez convergir nele todas as coisas, porque em Jesus todas as coisas são redimidas, todas as coisas são reconduzidas a Deus. As coisas que haviam sido perdidas pelo pecado, as coisas que tinham sido contaminadas pelo pecado humano, agora são todas elas reconduzidas a Deus por intermédio da cruz, por intermédio da obra de redenção de Jesus. Por isso ele é colocado como cabeça de todas as coisas, para ser o cabeça de todas as coisas, acima de todo o principado e de toda a potestade. Porque a redenção de Jesus desalojou os poderes infernais, derrotou todos eles. Nós vamos ver isso também em Colossenses. O Colossenses, que inclusive é uma carta irmã de Efésios, vai também dizer isso, que a redenção de Jesus derrotou os principados e potestades. Jesus aqui nas esferas celestiais, ele assume um lugar de autoridade, aqui de novo esferas celestiais. É o mesmo lugar onde estamos assentados junto com ele, porque quando diz aqui, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, ao qual o seu corpo, significa que essa autoridade foi confiada à igreja. A igreja tem essa autoridade, a autoridade espiritual. A grande comissão inclui a autoridade espiritual da igreja nas esferas celestiais, porque é nessa esfera que Jesus está sentado e é nessa esfera que estamos sentados justamente com ele. Por isso temos essa autoridade. Por isso diz, o deu à igreja, ao qual a sua cabeça, ao qual o seu corpo, aliás, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Aqui no final de tudo, nesse grande ciclo de revelação que Paulo traz nesse primeiro capítulo, converge tudo aqui para a igreja, porque no final de tudo, Jesus concede à igreja que exerça essa autoridade, que exerça esse poder de trazer o evangelho às pessoas. Ele deu à igreja essa peculiaridade. Então, o estatuto maior da graça de Deus está na igreja. Por que é importante entender isso? Porque tem muita gente criticando a igreja, criticando aí as corrupções, as coisas erradas que se fazem em nome de Jesus na igreja, e, de certa forma, desprezando a igreja como igreja. Mas nós temos que entender isso. Primeiro, a palavra de Deus fala do joio e do trigo. Isso está escrito. Não é surpresa nenhuma que haja joio, isso aí Jesus falou. E segundo, que a igreja é o que as escrituras dizem que ela é. A igreja não é o que dizem os pastores liberais. A igreja não é o que dizem os desigrejados, né? As pessoas que vivem criticando. A igreja é o que as escrituras dizem que ela é. Ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Isso é igreja. Isso é o que as escrituras afirmam do que é igreja, para além de toda a crítica, de todo o erro que se possa mencionar, mas que o Senhor a seu tempo julgará. Para além de tudo, nós somos o quê? Um corpo redimido, segundo essa dispensação. Nós somos o povo de Deus, nós somos igreja sem distinção alguma, segundo essa grande revelação dada a Paulo aqui em Efésios, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, que nos constitui como sacerdotes e como dispenseiros dessa maravilhosa graça de Deus revelada agora na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Deus abençoe os irmãos.